Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu querido, está lá no Salmo 132, do versículo de 1 a 5, nós vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor, tá? Que de extrema importância para entendermos aqui esse cântico de Davi, né? Foi composto para ser adorado, nosso Deus, ser louvado, ser engrandecido, amém? Café com Deus, você sabe que é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Vamos lá. Então, Salmo 132, muito obrigado você que tem compartilhado, você que tem dado um gostei, muito nos ajuda, você que se inscreveu no canal, né? Você que não se inscreveu, me ajuda aí, gente, me ajuda, estou quase chegando a 600, vamos caminhando para chegar aos 1000, amém? Salmo 132, versos 1 a 5 diz, lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei ao leito da minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Gente, aí a gente vai descobrindo os segredos da vitória, os segredos do sucesso desses grandes homens de Deus, né? Esse cântico aqui, de degraus, né? Ele vem falar da circunstância, da situação que Davi se colocou. Davi quando ele assumiu o reinado, fez uma casa muito bonita para ele, um palácio, né? E eu já até falei sobre as portas de Sião, do palácio de Sião, 5 portas, uma chave que abria 5 portas extraordinárias. E ele ali sabia que quando ele estava dentro de casa, na sua mansão, ele olhava adiante e via a glória de Deus, ele via, né, o sacerdote, ele via as coisas lá sagradas em tendas, ainda em tendas, desde que veio da época lá de Moisés. Então ele colocou no coração um desejo de construir uma casa para Deus. Embora Deus não habite em casas feitas por mãos humanas, mas ele honrou Davi ali pelo seu desejo. Davi projetou, Davi engenhou, Davi arquitetou uma morada para Deus, uma casa, um templo, né? Que você sabe muito bem, ele acabou não construindo, não por vontade dele, mas porque Deus disse, você não vai construir, porque há muito sangue que rolou na sua mão, né? Então eu vou usar o seu filho, Salomão, para cumprir o teu desejo. Gente, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, você vê, o desejo de Davi era agradar o Senhor, o desejo de Davi era honrar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Embora não tenha Deus não tem forma humana, né? Não está limitado a um corpo, tá? Deus está muito além disso, né? Ele não está preso a um corpo físico. Mas Davi pensava assim, a glória dele se manifesta lá naquele tabernáculo. A glória dele se manifesta em cima da arca, no propiciatório. A nuvem da glória de Deus desce para estar ali, para falar. Então, lá dentro da arca da aliança, haviam a Torá, as leis, né? Os mandamentos que Deus deu, tá? Os 10 mandamentos que Deus deu, as tábuas de pedra que Deus deu como mandamento a Moisés. Tem gente que fala que Deus não escreveu Bíblia nenhuma e não criou religião nenhuma. Falam assim mesmo. Mas Deus escreveu sim, os 10 primeiros mandamentos foi escrito por Deus. Lá no monte, tá? Com raios, seu dedo escrevendo, tá? Então procure ler.
Às vezes você fala que não, mas nem se esforça para ver o que está escrito nos 10 mandamentos. E foi escrito sim por Deus. O próprio Moisés testemunhou isso. E quando Moisés desceu do monte a primeira vez com as tábuas dos 10 mandamentos, ele encontrou o povo adorando a um bezerro de ouro que tinham tirado os seus pendentes, suas joias, né? E derretido para fundir um bezerro de ouro, para adorar o bezerro de ouro. Por quê? Porque o povo dizia que Moisés estava demorando, Moisés devia ter morrido. O povo não tem paciência, gente. Não tem perseverança. O mundo, infelizmente, vive essa situação. Por isso que as pessoas estão cheias de estresse. As pessoas estão sofrendo de depressão. São esses sentimentos que ficam acuados na pessoa, dentro da pessoa. E vai juntando, uma hora transborda. A gente precisa ser paciente, desenvolver a paciência e ser perseverante. Começou uma coisa, termina. Continua, dá continuidade na sua fé, no seu amor a Deus, na leitura das Escrituras. Então vamos pegar a Bíblia e vamos ler todos os dias. Vamos orar todos os dias. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Aí você vai dizer, pastor, abra os olhos. Mas tá, e depois? Aí eu pego o meu celular, tá errado. Então, o seu celular, ele está sendo priorizado. O certo é você dobrar o seu joelho e falar com Deus. Eu até te aconselho que você coloque o seu celular longe de você. Tá? E o chinelo bem para debaixo da cama. Quando você levantar, você lembrar dele, você tem que dobrar o joelho para olhar para o chinelo e você vai lembrar que você tem que orar. Pastor, não uso chinelo. Né? Aqui em casa é tudo tapete, que maravilha. Então você faz o seguinte, você bota seu celular bem debaixo da cama, com a fonte lá, um carregador, bem longe que você não consiga alcançar. Você tem que ajoelhar para alcançar. Aí você vai lembrar que você primeiro precisa orar. Amém? O segredo do sucesso do ser humano, da alma, é Deus. Há um vazio no ser humano que só quem preenche é o Senhor. E Deus provou isso com o seu amor. O quanto nos ama, Ele nos amou primeiro. E há um desejo dentro de nós que arde. Quando nós ouvimos acerca de Deus, a palavra quando é anunciada, ela é pregada, arde em nós. Lembra os discípulos no caminho de Emaús, o que eles disseram? Não ardia em nós quando ele falava? Lembrando, né, das palavras que Jesus estava proferindo para eles, discorrendo as Escrituras. Ardia em seus corações. A palavra de Deus não volta vazia, por isso que você precisa ler. Ela vai achar morada. E você, lendo, você vai replicando, vai falando na sua casa, vai ensinando. E outra coisa, se você quer que seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seja um cristão, seja uma pessoa de Deus, que leia as Escrituras, você precisa dar exemplo, lê para eles verem. Lê para eles. Ou pelo menos deixa-os ver você lendo as Escrituras. Você quer que seus filhos, netos, se tornem pessoas de oração? Mas se você não ora, eles também não vão ser. Você precisa de dobrar o seu joelho e orar. Nem que você deixe a greta da porta entreaberta para quando eles passarem, verem você orando. Isso é exemplo. A gente ensina com exemplo. Amém? Ore pelas pessoas. Interceda pelas pessoas. Deus se agrada. Não seja só egoísta, pedir só para você, não. Sim, você precisa de socorro. Sim, você precisa, né, de bênção de Deus. Você pode pedir, não é proibido pedir. Mas primeiro você tem que agradecer. Adorar o Senhor. Primeiro adorar, depois agradecer. Depois você vai fazer o seu pedido. Mas não esquece de interceder. A intercessão, Deus se agrada. Quando a gente se preocupa com os outros, a gente ora pelos outros, Deus cuida da nossa causa. Amém? Há pessoas necessitadas, que não conhecem a Deus, há pessoas que não sabem orar. E é tão simples, orar é como conversar com outra pessoa. É claro que Deus, a gente tem que conversar com respeito, né? Mas
É um diálogo, oração é diálogo. Entenda bem. Então isso é lindo demais. Olha que Davi está fazendo, ele está colocando Deus como prioridade. Eu preciso fazer, eu não posso descansar. Eu não posso subir para minha cama, dizia ele. Eu não posso me repousar. Eu não posso não posso fechar os meus olhos enquanto eu não fizer uma casa para o nosso Deus. Uma morada para Ele. Né? Deus é tão poderoso, todo poderoso, que a terra estrada dos seus pés. Parece até uma redundância aqui. Casa para Deus, pastor. Mas o próprio Jesus diz: vocês têm feito a casa de meu pai, casa de salteadores. Quando ele lá virou a mesa dos cambistas, quando ele pegou o chicote, expulsou do templo, ele disse: a casa de meu pai é casa de oração para todos os povos. Vocês têm feito casa de salteadores, porque cambistas estavam explorando os outros lá. Mas olha o que ele diz: a casa de meu pai, sim, foi construído para ser a casa de Deus. Então, a igreja, onde a gente vai, o templo lá, é a casa de Deus, sim. Deus não se limita lá, mas a glória dele está lá e ele tem um compromisso com aquele lugar. Então isso é lindo demais. Tanto é que o salmista diz: um dia na tua casa vale mais que 1000 fora deles. E o salmista também diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque lá Deus ouve a nossa oração, lá Deus tem prazer em abençoar, tem compromisso com o povo que vai ali. Ali Deus libera ensino. Ali Deus, ele age de uma maneira tremenda para nos ensinar a viver em sociedade, em comunidade, na irmandade, a aprender a crescer com ele. Amém? Então é tremendo demais, vale a pena. Mas coloque isso no seu coração. Tudo que você fizer, pense em honrar o Senhor. Se você pensar assim, eu vou montar um negócio, em vez de você pensar em você, falar, não, eu preciso lucrar, eu preciso ter dinheiro, você pensa assim, não, eu preciso abençoar pessoas para agradar o meu Deus. Eu preciso de fazer um negócio que Deus se agrade. Pronto. Aí Deus vai cuidar dos seus negócios, Deus vai te abençoar em tudo que você fizer. A Bíblia diz, tudo que você colocar a mão prosperará. Foi assim na vida de Davi, como rei. Deus prosperou o seu reino e prometeu para a sua descendência. E Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Essas coisas é que a gente vê. E às vezes a gente esquece, meu querido, de dar prioridade a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o seu reino. O que é reino? É governo de Deus. E a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tudo Deus vai te acrescentar se você colocar em primeiro lugar Ele. Amém? Recebe aí. Eu quero orar por você. Não é à toa que Deus, Pai Todo-Poderoso, deu o seu Filho Jesus por nós. Para receber coroa de espinhos, chicotadas, um madeiro que carregou pesado até o alto Calvário, e lá cravaram as mãos, os seus pés, lá no Gólgota. Tudo isso suportou, porque nos amou, porque Deus nos ama de tal maneira para pagar os nossos pecados, para nos perdoar, para nos dar livre acesso a Ele e também livre acesso aos céus, salvação. Oh, que Deus maravilhoso, gente! Me ajuda aí, vamos amar esse Deus. É mandamento, amai o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas está dizendo, amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a sua força. Ah, esse é o segredo. Você quer ser bem sucedido em tudo na vida? Está aí o segredo. Recebe aí. Eu quero orar por você. Deus eterno, Pai celestial, coloca nas tuas mãos, meu Pai. Deus, os pedidos de oração hoje aqui. Ó Deus, o Jorge, da Célia, que pediu oração também pelo Enzio, filho do Juninho e da Thaís, nossos irmãos em Cristo, da Metodista ali, está internado lá em Muriaé. Toma ele nas tuas mãos, meu Pai. Só pode limpar aquele pulmão, só pode, ó Deus, trazer, ó Deus, fazer um milagre, trazer saúde para ele, em nome de Jesus. Operando tu, ninguém pode impedir, porque o Senhor é doutor dos doutores. Rosângela, Pai Alves também, toma a causa da tua filha nas tuas mãos. Tu és juiz do juiz, meu Pai. Ninguém pode contra ti, operando tu, ninguém pode impedir.
Também o Yumi Shira, também família. A Rose Rodrigues, pede oração pela Dilma, que está internada também, toma nas tuas mãos. A Nelma Kumaru também, abençoa ela, família, os filhos e netos, dá saúde à tua filha. A pastora Rosaura Marques também, pede oração pela Adriana, está entubada, meu Pai, em nome de Jesus, dá saúde a ela. O Senhor é médico dos médicos. Yolanda Pinho, pede também pelo seu neto José Eduardo e agradece. Deus, porque ele está passando bem, depois desse tombo, a preocupação vem, mas foi colocado nas tuas mãos. Alcina Lúcia também, pede oração pela Monique, pelo William, pela Yolanda, pelo José, pela Débora, pelo Laed. Ó Deus, também o Jorge Luiz Rodrigues, que pede pelo seu genro, Gesley, abre porta de emprego para ele em nome de Jesus. A pastora Regina também, da nossa igreja Muro de Fogo, toma nas tuas mãos, dando saúde à tua filha, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, agradecido em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, se puder, tem um Pix embaixo aí, abençoa o nosso ministério, mandando uma oferta, que Deus tocar no seu coração, amém? Que Deus te abençoe grandemente. Compartilha aí bastante, me ajuda na evangelização, em nome de Jesus.